Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas e a todos, e a todes, todinhos, Nescau. Gente, Renato Leão falando, não esqueça do meu patrocinador Origem, Marketing para Eventos, e eu peço para vocês curtirem. Porra, será que ninguém quer escutar sobre o Vasco no final do ano? Ah, porque não está contratando ninguém. Melhor não ter pressa, né? Vai ter pressa? Apressado come cru. Eu falei começar, apressado come cru. Eu falei cru. E vai ficar saindo contratando para ver um monte de bagaça aí. Jogadores que não têm onde jogar, jogadores de empresário. Vamos incorrer no mesmo erro? Não, agora a gente tem um gestor mais preparado. E aí hoje, destaques que dão na imprensa, no G1. Modéstia à parte, vocês querem ver o G1, vejam, também vejam. Mas vocês não podem embasar a sua opinião em cima de uma informação apenas, porque o G1 diz que o Pedrinho diz que vai romper com 77. Eu falei isso para vocês, ou é mentira minha? Eu falei isso para vocês segunda-feira, pode ver lá no vídeo. Eu falei que se a 777 não montasse um time decente, que o Pedrinho ia abrir o contrato, ia esculachar e tal. E agora levam isso como novidade. Gente, achei muito bonito. Olha que a Globo mostrou uma coisa boa do Vasco no RJTV agora. O time de basquete do Vasco, né, com seu patrocinador, eles fizeram uma doação de cestas básicas, 150 cestas básicas, para o pessoal da Barreira. Chamou o pessoal da Barreira para entrar em São Januário. Inclusive, a primeira pessoa que foi agraciada foi uma senhorinha de 72 anos. Os jogadores com a camisa do Vasco, achei muito, muito bacana mesmo. Até um jogador, desculpa que eu não lembro o nome, ele brincou que se tivesse uma roupa de Papai Noel, ele vestia para fazer a festa das crianças, mas tinha que ser uma roupa para um cara de 2 metros, imagina, Papai Noel gigante. Muito legal, vocês estão de parabéns mais uma vez, por já terem se garantido no Super 8, né? Esse torneio que vai ter numa intertemporada do campeonato, né, da Liga de Basquete, entre os 8 melhores times da primeira fase do primeiro turno do campeonato de basquete. Gente, algumas coisas para serem ditas. O Vasco anunciou que não há um interesse de ficar com o Gabriel Dias, quer dizer, já se foram Robson, Gabriel Dias, talvez, e o Vasco agora está mirando e já anunciou o empresário do Alex Teixeira que ele não deve ficar. É uma coisa com lamento, porque eu achava que ele poderia ficar sem, eu achava. Mas realmente ele não tem correspondido, ele não quer sair do Rio, ele ganha muito e ele já até levantou a hipótese de encerrar a carreira. É uma pena, porque eu acho que pela categoria, pela técnica que ele tem, ele poderia jogar ainda. Ele tem idade para isso. Hoje, gente, uma data, eu esqueci de falar que ontem o Alexandre Matos se reuniu com os executivos da 777 e o Pedrinho também já entrou em acordo com a 777. Então, assim, ele até desmentiu que a relação está arranhada. Como fazem questão de falar só besteiras do Vasco, muitos jornalistas, e muitos deles até renomados. Gente, hoje faz 23 anos, naquela virada histórica, o título que conquistamos no Parque Antártica contra o Palmeiras, aquela virada do primeiro tempo de 3-0, segundo tempo 4-3 Vasco e com -1. O Juninho Baiano fez o favor de ser expulso. Romário nesse dia fez 3 gols e o Juninho Paulista fez 1 gol. Aquela para mim foi a maior vitória que eu vi até hoje, do Vasco. Uma coisa que não dá para ser esquecida. E uma outra notícia que eu esqueci de falar ontem é que o Vasco já acertou o que ele devia ao São Paulo pelo Léo, e o Vasco já acertou com o Corinthians sobre o débito que ele tinha com o Corinthians em relação ao Lucas Piton. A reapresentação do Vasco está marcada para o dia 6 de janeiro, o campeonato começando dia 18, o Vasco joga contra o Boa Vista em São Januário. Pô, gente, eu vou repetir uma coisa a vocês. Vamos ter um pouco de calma, porque agora o Vasco, vocês estão notando que o Vasco está primeiro dispensando esses jogadores que não fazem mais parte dos planos, para gerar mais caixa, ter mais fluxo de dinheiro
para que a gente possa contratar jogadores realmente de qualidade. Não para, entre aspas, colaborar. Aí vocês veem, né? Aquele presidente, aquele boquiroto da América Mineiro, né? Que falou que tinha Operação Salva Vasco. Aquele bobalhão disse que ele já havia comprado por $400 mil o Verrete, o Vasco atravessou a negociação e pagou $1,5 milhão. Cara, você não tem o que falar, você fica quieto, fica calado, entendeu? Ou tá querendo jogar pra galera porque teu time caiu. Gente, eu esqueci de falar que essa representação do dia 6 de janeiro, o Vasco pode fazer, ainda ele está em dúvidas, ele pode fazer a pré-temporada. É uma temporada curtinha, ele pode fazer ou nos Estados Unidos, né? Provavelmente em Miami, onde fica a sede da 777, ou na Argentina. Eu fiquei até surpreso, né? O importante é fazer o trabalho bem feito e possivelmente já com jogadores que devam ser contratados. Agora mais especulações, disseram que o Vasco deve contratar entre 6 e 8 jogadores, mas é o que eu falei. Ele primeiro está dando dispensa àqueles que não interessam mais, como eu já falei aqui, de Léo Bambu, Sebastião, que eu lembrei, Gabriel Dias, Alex Teixeira. Imagina como é que, sem esses 4 jogadores, quanto é que a Folha vai dar uma folga para poder contratar mais gente. Além disso, numa contrapartida, o Vasco está fazendo esforço para ficar com o Ivan, com o Prachetti e com o Paulo Henrique, para renovar com eles. Parece que o Raul estava negociando para sair, e é óbvio, né, que o torcedor prefere muito mais que o Ivan fique do que o Raul. Então, nada como uma boa conversa com o Ivan para ele ficar, nada como uma boa conversa com o Bragantino para baixar esse preço do Prachetti, que é absurdamente alto, 26 milhões, e nada como uma boa conversa com o Atlético Mineiro, até porque eu Vasco tem uma boa relação com o Rodrigo Caetano. Alexandre Matos também estava lá, já esteve lá trabalhando no Atlético Mineiro, para que o Paulo Henrique fique. Gente, é tudo uma questão, aquela história, né? É custo, benefício. Esses jogadores que estão sendo dispensados não são jogadores ruins, ao contrário. O pessoal fala, fulano de tal, uma merda, uma porcaria. Não é. Os caras não renderam. Outros não renderam o que se esperava deles. O próprio Orediano, cara, a torcida paga pau pra ele. Pra mim, eu dispensava. Jogador que fizeram mise-en-scène, montaram um circo. Eu mesmo levei uma fé, vai ser um novo Messi. Tudo bem, tô exagerando. Mas, porra, o cara que joga num jogo apenas que ele prova que ele pode ser útil, depois ele diz que não dá mais para jogar porque tem que engessar o braço, ele vai contra o que a própria comissão médica do Vasco, não foi o médico, a comissão médica do Vasco tinha dito que não havia necessidade. Então isso tudo, essas coisas que tem que ser vistas, esses jogadores a serem dispensados, os que porventura vierem, realmente é o custo-benefício. Então hoje a gente tem que ser muito cirúrgico, Alexandre Matos, o próprio Pedrinho, eles têm que ser muito cirúrgicos de saber aonde há necessidade primordial de contratar, e contratar jogadores bons, não jogadores para compor o elenco, jogadores para já botarem a camisa de titular, e jogadores até que façam a diferença. Não precisa contratar 8 jogadores que façam a diferença. Se contratar 2, até mesmo 3, o Vasco já vai subir mais um degrauzinho em relação aos outros times que estão. Porque o Vasco não pode competir hoje com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro e com o Flamengo. Tá bom, gente. Tirando o Palmeiras, o que o Flamengo ganhou esse ano? Só vices. O Atlético Mineiro fez uma boa campanha no Brasileiro, mas também não ganhou a Copa do Brasil, ele não ganhou, que foi o São Paulo que ganhou. Então mostra que o São Paulo, com recursos e orçamento muito menor, eles conseguiram conquistar a Copa do Brasil. O Palmeiras conquistou o Brasileiro, a Libertadores foi o Fluminense, que, com uma folha muito menor, vai agora disputar o Mundial. Então, assim, fazendo um bom time, não é razoável não, fazendo um bom time, um time sólido, um time que saiba ter uma base na defesa, no meio do campo e no ataque, não um time descoordenado e desequilibrado.
uma baita defesa, um meio-campo fraco, ruim, sem ninguém para criar, aí não adianta. Então a gente tem que pensar na construção do elenco nesses pilares todos. Temos uma base, e temos uma base, não tem como negar. Porque o time ganhou 36 pontos por causa do Ramon Dias, do filho dele, Emiliano, e do resto da comissão técnica. Eles foram não os protagonistas, mas eles foram elementos muito importantes. Mas, gente, quem bota a bola para dentro do gol são os jogadores. Então pensem direitinho. Pensem que no segundo semestre, jogadores que vieram e que nos ajudaram muito. Jogadores, sim, que são os que resolvem os jogos. O técnico, ele pode ajudar, óbvio, para isso existe o técnico, mas muitas vezes o técnico atrapalha. Mais uma vez, vi de alguns times aí que tem elencos que custam 27 a 30 milhões por mês de salário e não arrumaram nada, e trocaram de técnico pra cacete. O próprio Botafogo é um exemplo, coitado, que o Luiz Castro no ano passado estava sendo apedrejado pela torcida, o John Textor o manteve, ele praticamente campeão brasileiro, aí foi embora, o Botafogo chamou o Caçapa estava bem em 4 jogos, eu acho até que ele ganhou os 4, não sei, aí não é o Caçapa, é o Lúcio Flávio, não tinha experiência nem a bagagem necessária para assumir o time, além de ter caído como técnico, ainda perdeu o emprego no Botafogo, e no final contrataram o Thiago Nunes, que olha gente, eu posso estar falando besteira, mas ele não ganhou nenhum dos 4 ou 5 jogos que ele fez, hein? Ele perdeu e empatou, ele não ganhou nenhum jogo. Mas é porque a culpa foi dele? Não, a culpa foi das escolhas erradas que foram feitas lá atrás. Então, hoje, eu mesmo que vivemos a expectativa e a ansiedade de virem novos jogadores, nós temos que pensar o seguinte: é melhor você fazer porque agora há tempo, nem começou a pré-temporada, então agora é melhor você ter um pouco mais, nós temos um pouco mais de paciência, e eles saberem quem eles estão contratando. Lógico, certeza nunca se dá nada, mas se contratar 6 jogadores, 8 jogadores bons, que até mesmo 2 não tem certo, mas pelo menos 6 darão. Agora, pior é você contratar, em vez de 6, 8 jogadores bons que resolvam, jogadores comuns, jogadores normais, jogadores que não farão diferença. Aí sim, a probabilidade de não dar certo, em vez de ser de 8 para 2, vai ser de 8 para 6. Então, assim, lógico que queremos jogadores, queremos o quanto antes e o que de melhor tiver no mercado. Mas tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Uma boa noite a todos. Que Deus, Nossa Senhora e o Espírito Santo de Deus abençoem as vossas famílias.